Este programa é feito com o apoio e o patrocínio destes parceiros incríveis. Um deles é a Believe Media, uma empresa de marketing digital que realiza diversos projetos de desenvolvimento integral de marcas, da logo ao lançamento. Eles também fazem criação de conteúdo e gerenciamento de redes sociais, produções de campanhas de lançamento e reposicionamento de marca, e a Believe também cria catálogos, fotografias de produto ou fotos corporativas. Tudo com a expertise, criatividade e dinamismo que é a assinatura e o DNA da Believe Media. Outro parceiro muito especial é o Agna Studios, o lugar que abriga esse programa e que tem a versatilidade de um espaço multiuso mutável para atender a demanda do seu projeto. Com vários espaços independentes e personalizáveis, aqui eles produzem podcasts, videocasts, treinamentos, cursos, palestras, workshops ao vivo, gravações externas com transmissão ao vivo, além de transformar as suas ideias no projeto audiovisual de sucesso que você precisa. Tudo isso com a estrutura de ponta, equipamentos de alta referência e a excelência e experiência de mais de 20 anos de comunicação em TV. E claro, tem o meu estúdio lindo, localizado numa das regiões mais nobres de Belo Horizonte, onde eu posso exercitar um outro lado meu. Acolhimento, cuidado e celebração da beleza individual de cada uma de nós. Neste espaço fofo e acolhedor, vocês podem ter um momento de tranquilidade e diversão, se dando a oportunidade de relaxar e curtir a sua própria companhia. Aqui, eu atendo cabelo e maquiagem para eventos, realizo também análise pessoal de cores, ministro cursos e oficinas de automaquiagem individuais e em grupos, recebo debutantes e noivas a quem eu amo mimar para o seu momento especial. Aliás, todas vocês são tratadas com todo carinho e envolvimento, porque para mim não é o momento que é especial. Quem é especial é você. E eu amo tudo que eu faço e vivo aqui neste lugar. Eu sou a Lídia e aqui a conversa é sem pressa e a realidade é sem filtro. Aqui a gente fala o que sente, pensa no que dói e organiza o que bagunça por dentro. Se essa breve conversa já fez sentido para você, já sabe o que fazer, não deixa para depois e, inclusive, encaminha para aquela pessoa que você acha que vai adorar essa conversa. Porque hoje, gente, eu quero falar sobre o amor que fica quando a novidade vai embora. Sabe, porque ninguém entra num relacionamento pensando em rotina, em silêncio, em tédio. A gente entra pelo amor, pelo encantamento, pelo frio na barriga, né? Mas e quando esse amor vira rotina? E quando ele vira amizade, logística, boleto, filho, cansaço? Quando ele vira silêncio? Isso é fracasso ou é maturidade? O tema de hoje é algo que quase ninguém admite, que é o tédio no relacionamento. E agora vem cá e escuta, porque para falar sobre isso hoje, eu trouxe um cara. Gente, eu trouxe um cara, uma pessoa admirável, um comunicador experiente, locutor da CDL-FM, professor de comunicação na UNA. Nossa, esse homem define para mim o conceito de plural e ele tem um verdadeiro dom de conectar através da palavra. Elias Sunshine. Oh, querida. Muito bem-vindo. Oh, eu que agradeço. Obrigado. Eu não consigo expressar meu contentamento de te ter aqui nesse sofá. O sofá, eu adoro sofá, né? Sofá da Hebe, né? O sofá a gente fica à vontade, tem coisas que a gente conversa no sofá. Então, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado por essas palavras aí maravilhosas, né? Nós estamos juntos no mundo. Estamos juntos no mundo, né? E esse papo aqui, ele precisava de uma pessoa com a sua bagagem, mas eu quero, antes da gente entrar no assunto, falar
do seu papo. Você também tem um programa aqui no Agile Studios, né, que é o Papo com Elias, Isso. que inclusive eu acho interessantíssimo, é muito bem produzido, é muito bem executado. Fala um pouco do Papo do Elias. Ué, que legal. Vou falar então, né? O Papo com Elias, na verdade, é uma possibilidade que a gente tem, né? Que nasceu tem mais ou menos uns 2 anos. E como é que ele nasceu? O diretor, que era trabalhou comigo na TV Alterosa, no canal Ver Brasil, Leandro Neves, ele virou para mim e falou, pô, Elias, fica parecendo que Belo Horizonte é uma cidade muito conservadora e tal. E, pô, a gente tem um monte de gente legal que faz coisas diferentes, tanto hoje quanto na história de Belo Horizonte. Então a gente resolveu falar, cara, vamos encarar o YouTube. Eu tinha uma certa resistência, porque não é da minha época, né? Mas eu vivo hoje, né? Eu não vivo no passado. Então, falei, vou arriscar. Então, e ele com também essa topou. Personalidade, você estava receoso? Estava receoso, porque eu sei que tem algumas estratégias da linguagem diferente e estou aprendendo, Lídia. Isso é muito bacana. Sim. Então, a gente resolveu montar o Papo com Elias, que nada mais é uma conversa com alguma celebridade de Belo Horizonte, não precisa ser tão famoso, mas pessoa que seja importante, e pessoas que têm uma postura mais progressista, sabe? Sim. Que a gente puxa alguns temas que a gente acha que são temas importantes e que uma visão progressista pode ajudar muito. Por exemplo, a legalização da cannabis, Sim. se a pessoa acredita em Deus, como é que é o tipo de Deus que essa pessoa acredita, Sim. os idosos, se a sociedade está preparada para os idosos. Então, é um pouco nesse sentido. E aí a gente está na 3ª temporada e deu muito certo. O Léo, que trabalha aqui, né, é um parceiro maravilhoso. Sim. E o Papo com Elias é isso, né? A pessoa também fica no sofá. Eu fico separado, mas ela fica no sofá. Tem uma estratégia também do sofá, da pessoa ficar à vontade. E a gente criou e estamos aí com o patrocínio da UNA, né, com apoio aqui do estúdio também. Então a gente está junto nessa aí. Pois é, eu assisti a alguns episódios, né, Sim. especialmente dessa última temporada, e eu estava comentando nos bastidores, assim, que mesmo quando às vezes o tema ele não me chama a atenção de primeiro, por Sim. causa do meu repertório, Claro. eu sempre aprendo alguma coisa e sempre acrescento alguma coisa. Legal Isso é ouvir muito isso. bom. Se você tinha alguma dúvida... Não é nada disso, não. Tem um tempo também, né? Sim. E eu venho do rádio. Eu acho que o rádio, ele tem essa coisa da conversa no pé do ouvido, sabe, Lídia? Sim. O rádio é um veículo de comunicação muito interessante e que causa uma certa intimidade. O locutor, a locutora, entra na casa da pessoa, né? E ali dentro você vira íntimo dela. Mas ela não é íntima sua. Eu demorei a sacar isso, sabe? Sim. Eu estranhava muito quando as pessoas me cumprimentavam, vinham conversar comigo. E aí era muito engraçado, porque eu rendia muito o assunto. Aí a minha esposa, à época minha namorada, né, a Beatriz, ela falava assim, Elias, a pessoa só quer te cumprimentar, não precisa. Eu falo, pô, mas eu acho tão legal uma pessoa me ouvir, assim, parar um tempo na vida e me ouvir. Mas depois eu fui sacando, não, peraí, eu tô virando mala também, né? Pelo amor de Deus. Não, eu acho que é gentileza, né? É uma consideração que você tem com aquela pessoa que está ali dedicando o tempo dela para apreciar seu trabalho. Sim. Mesmo que seja o interesse dela também ter acesso àquela notícia que você está passando. Claro. Mas aqui, então você começou na comunicação com rádio? Foi com rádio, né? Eu fiz, lá no século passado, no final do século passado, eu fiz comunicação vestibular, a gente fazia vestibular, e não era habilitado assim. Você fazia vestibular para jornalismo, publicidade, não. Você fazia para comunicação social e depois de 1 ano, né, 2 semestres, você escolhia qual habilitação que você quer. Como se fosse uma especialização Isso, médica, uma especialização, assim, né? exatamente. Aham. E aí o que aconteceu? Depois de 1 ano, eu resolvi fazer publicidade, porque eu gostava muito de desenhar, sabe, Lídia? Eu gosto até hoje, mas desenho muito pouco. Quando as minhas filhas eram mais novas, eu voltei a desenhar, mas eu desenhei mesmo, fiz escola de artes, fiz exposição, gosto muito de desenho. Aliás, é uma coisa que eu preciso voltar a fazer, eu vivo falando isso e nunca volto. Mas vai ter o tempo disso. E aí eu fiz publicidade, comecei a fazer publicidade, mas acabou que eu não gostei muito. Redação publicitária eu achava algo muito travado, assim, cheio de regras. Aí eu pulei para o jornalismo, e quando eu fui fazer jornalismo, eu fiz telejornalismo, radiojornalismo, falei, cara, mídia eletrônica é o que eu gosto. É isso que é minha praia. E as pessoas me incentivavam muito. Sim. Eu tenho muito disso, assim, sabe? Muitas coisas acontecem na minha vida porque as outras pessoas acreditam mais em mim do que eu mesmo. Eu nunca pensei em ser locutor, essa coisa todos toda. nós, não? Eu também acho. Por isso que eu não gosto muito dessa coisa daquelas palestras de, eu tracei meu caminho e tal. Eu acho, sei lá, não me convence muito, sabe? Claro que quando eu olho hoje para a minha história de 30 anos de rádio, de televisão, eu posso de repente construir uma linha, mas eu acho que seria sacanagem, sabe, com os jovens.
falando que eu tracei tudo isso. Não, a vida foi me levando e hoje dá para fazer esse traço. Mas que eu tinha consciência disso, eu não posso falar isso, né? E acabou que eu fui trabalhar em rádio. Aí tem uma história muito interessante, não sei se dá tempo de contar. Por favor, fica à vontade. Quando eu entrei na faculdade, Lídia, eu tinha uma professora que era de uma disciplina que chamava Introdução à Comunicação. A professora chama Vanessa Paiva, né? Ela já aposentou, mas eu encontro com ela hoje e é uma figura legal demais. Um beijo para você, Vanessa. A Vanessa, no primeiro período do curso de comunicação, lá na UFMG, dentro da Fafiche, né, Faculdade de Ciências Humanas, com um monte de bicho grilo, mas junto com o pessoal de economia, de direito e por aí vai. Eu ia fazer uma pergunta na aula e eu perguntava e ela virava para mim e falava assim: Elias, você tem a voz muito boa, você tem que trabalhar em rádio. Aí, cara, depois de uma terceira aula que eu fui fazer uma pergunta, eu fiquei puto com isso, sabe? Falei, É mesmo? Bicho, olha só, eu estudei 7 anos no colégio militar, do Exército. E hoje, né, os meus colegas hoje, alguns estão presos em Brasília porque só pensam bobagem, né? E aí eu saí do colégio militar, que era muito rigoroso, assim, em termos de disciplina, essa coisa toda, e fui cair na faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, enfrentando uma greve no primeiro semestre. Nossa. Então a cabeça ficou maluca, mas eu queria aquilo, eu queria uma coisa mais liberta mesmo e tal. E aí eu pensei, quem é essa professora, depois de eu ficar 7 anos no colégio militar, que vai ficar falando que eu vou ser? Não vai mesmo. Eu, jovem rebelde, né? A gente passa por essas fases, né? Você quer ir contra só porque a pessoa está te Só falando. porque, isso, exatamente, exatamente. E aí eu bati a cabeça, né? Fui para publicidade, não gostei. Fui para o jornalismo, não gostei. Acabei ficando no rádio e TV. Então depois eu encontro com ela e falo, Vanessa, você tinha razão, mas eu fiquei puto. E da onde veio o Sunshine? Sunshine é uma história também muito legal que vem da faculdade. Também. Eu devo tudo que eu tenho na comunicação, Lídia, ao meu curso. Aos professores, professoras e aos meus colegas, assim, né? Tanto é que eu demorei a me formar e eu acho que isso para mim hoje é bom, é uma grande vantagem. Porque como eu, ao invés de formar em 4 anos, eu formei em 6, porque eu fui fazer publicidade, aí não gostei, fazer jornalismo, também não gostei, fui fazer rádio e TV, eu sou contemporâneo de muita gente. Sim. Né? Então, muita gente. E no meio dessa história toda, teve uma disciplina que a gente fez, que era a história do rádio. E nessa história do rádio, o professor, o trabalho final, era você escolheria um dos gêneros radiofônicos da época de ouro do rádio, que é os anos 1940, 1950. E os gêneros que faziam muito sucesso eram radionovela, programa de auditório e repórteresso. Eram os 3 programas, né? Os 3 gêneros. Eu falo repórteresso era o nome de um programa, mas que influenciou os outros programas de jornalismo. Eram os programas que bombavam no rádio nessa época. Então ele pediu à turma que escolhesse um dos gêneros e fizesse um programa daquele jeito. Uhum. Aí acabou que, por carga d'água, a nossa turma escolheu fazer um programa de auditório. Que e legal. aí, exatamente, mas tinha que ser, Lídia, igual era feito na época. Ou seja, não era gravado. Tinha que ser feito ao vivo, dentro de um auditório e não no estúdio de rádio. Entendeu? A gente tinha que voltar no tempo mesmo. Sim. Tinha que ter experiência de passar por aquele tipo de produção que era um programa de auditório transmitido ao vivo, ou seja, errou, continua, não tem jeito, e dentro de um auditório. Aí a gente, cara, meio que falou, vamos fazer então, já que é isso, vamos fazer um programa de auditório. E aí a gente reservou o auditório da faculdade, conseguimos um apoio do DA, para quê? Para a gente fazer uns cartazes e arrumar uns figurinos mais coloridos. Tinha umas Elisettes. Uma coisa meio chacrinha total, mesmo? Total. O que a gente tinha de referência era o Chacrinha, o Bolinha, né? Os programas de auditório ali do início dos anos 90. Aí não tinha começado ainda essa coisa do Luciano Huck, do Serginho Groisman, isso eles vão fazer um pouco mais adiante, mas o que a gente tinha referência eram esses programas de sábado e domingo à tarde. Faustão já estava na TV Globo, mas a referência era mais o Chacrinha. Tanto é que tinha as Elisettes, que eram as chacretes. Gente, era muito legal. Mulheres escolhidas a dedo. Mulheres que todos os homens gostariam de ter e todas as mulheres gostariam de ser. Nossa, então, gostei, com vocês, as Elisettes. Aí elas entravam jogando pirulito, bala, bombom. Então elas ganhavam a plateia. E não eram, a ideia das Elisettes, era uma paródia que a gente fazia. Sim. Então não era fazer assim, as mulheres mais gostosonas, não. Sim, de sensualizar não. e passar nenhuma outra mensagem. Eram mais atrizes. E eram colegas nossas de faculdade. Sim. Mas quando subia ao palco,
Era um negócio incrível, assim, elas viravam meio uma deusa, sabe? É um negócio, é a coisa do palco, né? Sim. E a apresentação, aí a gente pensou, quem vai apresentar? Aí um colega meu falou, você apresenta, Elias, você tem a voz boa. Bom, já não era jovem tão rebelde assim. Falei, beleza, vou fazer isso. E aí eu não sei, aí eu realmente não sei. Alguém criou, não fui eu. Alguém falou, não, tá muito colorido isso aqui, tá parecendo um país tropical, Sunshine. Aí eu, opa, Sunshine, aí é Sunshine. Aí meio que a gente, Elias, Sunshine Show. Tem meio uma vinheta assim, sabe? Que bacana! E aí a gente você fez... nunca mais largou esse nome? Não, nunca mais. Porque, na verdade, o que aconteceu? A gente fez esse primeiro. Quando terminou esse primeiro programa, a gente estava desarrumando as coisas. Foi terrível o primeiro programa. Não tinha ritmo. Gente, Foi longo. Todas as primeiras vezes são terríveis. Cara, não vamos parar com essa Né? bobagem, né? Verdade. Primeiro beijo, primeira transa, essa coisa toda, né? É meio mito, né? E aí o que aconteceu? Quando terminou o primeiro programa, a gente fez quase 2 horas de programa, arrastado, mas a gente se divertiu bastante, a plateia também estava lotada no auditório. E quando terminou, chegou um cara para mim e virou assim, quando é que é o próximo? Eu quero me inscrever. Eu falei, próximo? Aí depois veio uma menina, falou, eu tenho um grupo de teatro, eu queria trazer para apresentar. Aí a gente virou entre a gente e falou, cara, esse negócio pode dar certo. E aí a gente falou assim, vamos fazer o segundo, né? Isso era 1993. Sim. Aí a gente fez o segundo em 1994 com o tema Copa do Mundo, né? E aí eu sei que deu muito certo, assim, a gente está em ano de Copa, né? Sim. A gente comprou as coisas, né? Você não tem vontade não de voltar com esse Claro programa que aí? Nossa, eu tenho maior vontade. Peraí. Porque é uma super atrativo, ainda mais num mundo que está tão cansado dessa coisa não próxima, né? Que a gente tem uma ilusão de que está próximo das pessoas e não tá. Isso é verdade. O Sunshine, ele é muito assim, é programão de auditório, sabe? Então tem que ter calouro ruim. Não adianta os calouros. A gente demorou a aprender isso. A gente selecionava os calouros melhores. E aí, quando eles iam se apresentar, não dava liga com a plateia. Sim. Mas quando alguém desafinava ou errava, a plateia adorava. A humanidade conecta, né? Nossa, total, total. A humanidade conecta. E tem uma coisa muito sarcástica do ser humano, assim, que tanto o apresentador, no caso eu, e a plateia, a gente tem um pouco de sarcasmo, assim. Tipo assim, você é o calouro, você não tem noção do que você está fazendo, mas você vai me dar audiência e vou aproveitar de você. E vou fazer, e vou cutucar você para você errar. Porque quanto mais você erra, mais humano você parece e mais conecta com a plateia. Sim. Então a gente demorou a sacar isso. Demoramos um tempo, uns 2, 3 anos, porque a gente começou a fazer, todo semestre a gente fazia um. Que legal. Até que quando a gente se formou, a gente resolveu levar para a TV. E aí a gente entramos na Lei de Incentivo à Cultura, conseguimos um patrocínio e fomos para o ar na Rede Minas. Que bacana. Então, se você entrar no YouTube, inclusive no meu canal, no Papo com Elias, tem um Por favor, programa lá. Divulga pra gente. Isso, o canal no YouTube é o Papo com Elias. Rapidinho você entra lá. É claro que eu quero que você faça um joinha, curta, mas eu quero mais que isso. Quero que você comente, eu quero que você faça sugestão, críticas também, nomes que você acha interessante, por aí vai. E lá, um dos vídeos que a gente colocou foi o Elias Sunshine, nas Arábias. Que aí eu ia fantasiado, as Elisettes iam fantasiadas. Gente do céu, faço ideia. Elias no fundo do mar. Teve de tudo. Na cama com Elias, que a Madonna estava lançando Na Cama com Madonna. Sim. A gente arrumou uma cama redonda, conseguimos de um Colocaram motel. no cenário. Colocamos lá, eu ia de sobretudo, assim. As Elisettes iam de playboys, garotas da Playboy. Então, cara, a gente fez um bocado de lá. Criatividade é mata, Foi. Elias. Nossa, e era uma equipe, isso é que eu acho legal, sabe, Lídia? A dificuldade é um pouco essa, assim. Algumas pessoas me chamam, vamos fazer o Sunshine. Eu falei, cara, não é só o Elias chegar lá, sabe? Tem um roteiro, tem uma equipe de produção, tem uma equipe artística que são as Elisettes, o holding, um tecladista. A gente tinha tudo isso. Ou seja, programa de auditório custa caro. Não, né? custa caro. E eu acho que essa sinergia, ela é uma sinergia de casamento. Legal. Eu brinquei outro dia que eu casei com o Léo antes de casar com meu namorado. Porque às vezes eu falo mais Isso com acontece. ele do que com meu namorado. Mas Sim. porque precisa dessas ideias se encontrarem. O jeito de trabalhar, igual quando você está num processo criativo, precisa de, às vezes você está ali com uma ideia na ponta da agulha e outra pessoa fala uma palavra que desenrola tudo para você. E outra coisa legal, Lídia, as pessoas assistem, né, o seu programa, por exemplo, né, o videocast. Só que existe uma produção por trás. Nossa! É isso que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem. Nossa! Né? E às vezes é a maior parte do trabalho. É o que vai te no ajudar, né? Existe um pré que você faz,
mas existe também, né? Tem, eu esqueci o nome dela. Abel. A Bel fica aqui, ela tá ali com o celular gravando as coisas, né? No ponto com você tá o Léo. Sim. Então, assim, Léo e Bel, né? Léo e Bel. É muito legal Uma dupla isso. dinâmica. Né? Eu já ia, olha eu virando Sunshine. Né? Vire Sunshine, fique à vontade, põe de vez esses em pés pra quando vai. cima, gente. É, tá? mas é porque o joelho já não é mais o mesmo, tem aquele negócio, né? Por aí vai. É, e aí a gente fez o Sunshine na Rede Minas. Aí eu vou te contar uma outra coisa também legal de contar. Isso foi em 2001. A gente fez os programas lá na Rede Minas, fez sucesso, foi muito legal, assim. A gente colocou os calouros, os parentes, todos para ligar para a Rede Minas. Na época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, mas todo mundo começou a ligar, quando é que é o próximo, quando é que é o próximo? O diretor chamou a gente e falou assim, eu sei que vocês têm muito parente, mas, pô, vocês receberam muita ligação, mais que o Brasil das Gerais, pô, que é isso? Pegou o seu truque. Pegou meu truque, mas funcionou, né? Ele falou, não, mas... eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente não tem grana para pagar mais um. A gente pode fazer mais um com a Rede Minas? Ele falou, pode, mais um pode, a gente vai fazer. Aí fizemos. E nesse que a gente fez, eu me lembro nessa época que o diretor da TV Horizonte, que é o Kiko Ferreira, um queridão também, Kiko é muito bacana, o Kiko Ferreira me ligou à época. Eu conhecia ele, mas né, não tinha muita intimidade. Mas eu já tinha entrevistado, conhecia de eventos. O Kiko é um cara muito ligado a livro, né? E aí o Kiko virou para mim, me ligou e falou, Elias, olha só, isso em 2001, eu estou precisando de alguém para concorrer com a Adriane Galisteu e a Luciana Gimenez na TV Horizonte. Aí a Luciana Gimenez já tinha o programa dela, que ela tem até hoje. Sim. E era do mesmo jeitão. E a Adriane Galisteu também tinha. E as duas tinham uma treta uma com a outra e tal. E aí ele virou para mim e falou assim, eu queria alguém para poder concorrer com elas. Aí eu virei pro Kiko e falei, Kiko, eu não tenho namorado famoso. Então, não vai rolar, velho. Ele falou, não, tô brincando com você, é porque eu quero um programa de debate com auditório, com arquibancada e com atração musical, que a gente traga alguns convidados especialistas no tema, mas eu quero uma arquibancada. E eu vi você fazendo Sunshine e tal, falei, pois é, Kiko, eu topo, mas o Sunshine é um projeto que não é só meu, é dos meus colegas também, então assim, tem um custo muito grande, deixa eu chegar aos poucos. E foi aí em 2001, quando eu já tinha 8 anos que eu estava na Rádio Confidência, que eu fui para a TV, tive a minha primeira experiência em TV, né, além do Sunshine na faculdade, e outros projetos na faculdade, mas TV mesmo, fazendo ao vivo o Caleidoscópio, que ficou, foram 13 anos no ar, de 2001 até 2014. Então, foi assim, era um momento muito legal, porque o Serginho Groisman estava começando o programa livre dele. Claro que o Serginho já tinha uma história em outros programas, mas o programa livre foi muito marcante. O Luciano Huck estava começando na Bandeirantes também, o Otaviano também, Otaviano Costa, eles tinham o O positivo, essa coisa toda. E aí, a MTV era legal demais. Nossa, eu sou dessa época. Nossa, a MTV eu ficava com inveja. Não tinha nada melhor, não. Pô, cara, legal demais. Teleguiado, tinha Beija Sapo, né? Sapo Beija. Tinha, nossa, tinha muita com a coisa. Cicarelli, que era daqui. Top MTV. 20, top 10. Nossa, era o dia inteiro de programação. Não era muito legal. Teleguiado com o Cazé. O Cazé. Sensacional. O Mion tinha um programa sensacional. Era ele pegava o videoclipe. Os clipes ruins, nossa, né? Como é que chamava o programa? Era bom demais. Era bom, gente. Eu acho assim... Eu acho uma pena o Mion, mas o Mion faz meio um chacrinha também, né? Sim. É muito interessante isso. Os piores clipes do mundo. Os piores clipes do mundo. Sim. Cara, para. Olha aqui. Isso era sensacional. Bom. A MTV tinha um horário na MTV, não sei se você vai lembrar disso. Era 1h da tarde. A MTV falava assim, olha, agora nós vamos ficar com a nossa vinheta no ar e durante 1 hora nós não vamos transmitir nada. Vale um livro. Era muito doido, cara. Era muito doido. Eu ficava impressionado. Não era 1 hora, não. Eram uns 15 minutos, mais ou menos. E aí ela fazia a troca da programação da tarde. Então, assim, era muito massa. A MTV faz muita falta. Eu acho sensacional. As vinhetas eram lindas, né? Eram todas bem trabalhadas. Bem trabalhado, bem moderno. Bem moderno, época, né? Os VJs, cara, o papo era legal demais. Então é nesse meio que o Sunshine, que o Caleidoscópio surge, né? Entendo. E aí, por isso que o Caleidoscópio fez eu considero um projeto de muito sucesso. Pelo menos para mim, foi sensacional, assim. Foi uma baita de uma experiência, mas tudo isso só funcionaria, não funcionaria tão bem como funcionou se eu não tivesse a experiência do rádio. O rádio é o veículo do improviso, o rádio é o veículo que você não tem imagem, então você tem que trabalhar a palavra. O rádio é um veículo mais interação. Você tem que criar a história com não só
com o seu repertório de palavras, mas entonação, sentimento, conseguir pôr tudo ali, É né? muito legal. Os silêncios, né? O rádio ele tem isso muito forte. E aí a sua relação com o ouvinte é diferente do telespectador, do internauta, sabe? Sim. Eu brinco muito que é o seguinte, agora não é, esse mistério não existe, mas sempre teve o mistério da voz do locutor e da locutora, da pessoa tentar imaginar quem é, né? E a gente faz isso automaticamente. Hoje com as redes sociais, você acaba descobrindo. Normalmente acaba um pouco é em canto. transmitido também, Também né? pelo YouTube, Sim. bem lembrado. Mas quando eu comecei em 95, não era. E aí eu fui aprender uma coisa que é o seguinte, quando eu comecei a fazer o programa na TV Horizonte, eu continuei na rádio. Aí teve um dia que uma ouvinte ligou, entrou no ar, falou sobre o tema e depois ela virou e falou assim, eu posso falar uma coisa? Quando o ouvinte fala isso no rádio, fora do combinado... Você gela, ué. É Você tipo não tem assim, como? travou o Windows. Paralisa. Ué, o que pode vir pedrada? Vai falar alguma coisa, nós estamos perdidos, o diretor e tal. Aí ela virou e falou assim, eu assisti seu programa na TV, mas eu não gostei não, viu, Elias? Não gostei não. Falei, ô, querida, que pena, né? Falou, não gostei de você. Porque eu achei que você era parecido com o Oséias, que joga no Cruzeiro. Na época tinha o Oséias que jogava no Cruzeiro, um baiano, muito engraçado, com cabelo todo grande assim. Ela falou, eu pensei que você fosse igual ao Oséias, você não é. Então não gostei muito não. E eu sou atleticano. Falei, querida, não tem problema, vamos continuar aqui. Feliz. O que eu quero dizer com isso, assim? Quando eu encontro com as pessoas, ainda até hoje acontece, mas com poucas pessoas, eu começo a falar com elas, falo assim, você é da rádio, você é da Inconfidência, você é da UFMG Educativa, onde eu trabalhei, você é da CDL. E geralmente, Lídia, o encontro com o locutor ou a locutora que você não conhece é sempre uma decepção, tem um ar de decepção. Por quê? Porque por mais que a pessoa imagine, eu nunca vou ser igual ao jeito que ela imagina. Não. Porque o seu jeito, a não ser que você tenha poderes paranormais, você nunca vai imaginar do jeito que eu sou. São idealizações. O rádio tem isso. Quando você escuta o rádio, a coisa não vem pronta. Então, o rádio ele tem uma necessidade de você inventar. Você precisa criar as paisagens sonoras do rádio. Sim. E aí você vai montando as paisagens com o seu repertório. Sim. Então, o rádio ele é muito interativo. Então, aí geralmente é uma decepção. Pois mas assim, você trouxe uma coisa que eu acho fabulosa, que é um contexto atual nosso e que se enquadra completamente no assunto de hoje, que são essas idealizações, né? Sim. Eu trouxe você para falar sobre tédio no relacionamento amoroso, porque nós todos, gente, todos nós, tá? Nós sempre criamos aquela ideia de amor romântico, de frio na barriga, de encantamento, e ninguém está preparado para a hora que o silêncio vem, que a poeira assenta e que as coisas elas começam a entrar dentro de uma normalidade. E você vai trazer a sua experiência aqui, as pessoas te conhecem num outro lugar e eu quero trazer hoje outro Elias para elas conhecerem também, tá? Mas eu acho, Elias, na minha história, que amor é construção. E construção vem no ordinário dos dias, sabe? Por isso que eu quis trazer esse tema justamente perto do Dia dos Namorados, para a gente poder, às vezes vocês estão idealizando, trazendo coisas que para a vida e gerando frustrações que poderiam ser E o sistema evitadas. trabalha a favor disso, né? Sim. O sistema todo, né? Principalmente dentro de um mundo capitalista, assim, vira um grande negócio essa paixão, né? Essa coisa assim eterna. Sim. Né? Você me falou nos bastidores que você tem um relacionamento há quanto tempo? 34 anos. 34 anos. É a Bia, né? É, a Bia. Como vocês se conheceram? Conta um pouco pra gente. Pois a gente se conheceu, é legal, é a faculdade, né, cara? Essa época, eu falo muito com os meus alunos, assim, aproveita esse momento, é um momento muito legal da vida de vocês. A gente se conheceu num Réveillon de 1991 para 1992. A gente, meio que eu e dois colegas meus, a gente meio que sobrou em Belo Horizonte, no Réveillon. Eu trabalhava na época, eu trabalhava com meu pai, enquanto eu fazia faculdade, eu era estudante ainda de comunicação, e a gente foi para casa de uma amiga nossa, né? Essa amiga falou, vamos ficar aqui, vai vir umas amigas, uns amigos meus também, a gente passa aqui. E aí nesse dia eu conheci a Beatriz, sabe? Produção, a pode Bia. Colocar no ar as imagens da Bia para o pessoal saber de quem a gente está falando? Isso, Aí você eu conheci, né? E fiquei muito interessado, assim, falei, olha, essa baixinha me interessa, achei legal. Gostei muito da parte, né, assim, mais física mesmo, né? Falei, a gata,
A gente conversou rapidamente, mas era Réveillon, essa coisa meio doida. E eu sei que, bom, beleza, rolou, né? Eu falei, não sei se vou encontrar de novo. Ela era amiga da minha amiga, né? Ela fazia odonto. E aí, no outro dia, no dia 1º, a gente tinha sobrado por aqui mesmo, em Belo Horizonte. Aí essa minha colega convidou todo mundo para ir almoçar lá, na casa dela, e a gente ia fazer a comida. E a gente ia fazer um estrogonofe, inclusive. E a gente não conseguiu, na época não tinha supermercado aberto dia 1º, Belo Horizonte era bem difícil. A gente arrumou foi hambúrguer, fizemos estrogonofe de hambúrguer. E aí tinha que passar na casa da Beatriz para pegar algumas coisas, não sei se era ketchup ou sei lá, molho inglês, alguma coisa assim. E eu fui, né? Se ofereceu? Me ofereci junto com a colega amiga em comum, né? E aí me ofereci e ela levou lá pra gente e tal, né? Mas ela não ia no almoço. Ela falou, não posso, vamos sair em casa. Eu falei, tá bom, uma pena, né? E aí foi. Isso foi em janeiro de 1992. Eu sei que lá para fevereiro teve um aniversário de uma colega em comum nossa. E a gente foi, né? E aí eu comecei a falar com essa minha amiga em comum, pô, eu tô interessado, será? Ela tá namorando? Ela falou, não tá namorando ninguém e tal. E aí eu falei, pô, então eu vou investir, né? E aí a gente foi nesse aniversário dessa nossa colega, Daniela Luz. E nesse aniversário, aí rolou, velho, entendeu? Rolou assim, rolou o momento, eu fiquei do lado dela, né? Já estava com interesse, mas sempre aquela coisa, aquele nervosismo, assim, não saber, quando é que eu vou avançar e tal. Aquela coisa de ser jovem, né? Exato, e assim, né? E, pô, como é que eu vou? Eu também não quero ser incômodo. E tem um monte de gente aqui. Não de velho, mas não, mas eu sou experiente. 34 anos, não tem né? jeito. A gente, né, sejamos aqui Eu tenho 55 anos, eu tinha 21 anos na época, né? Sim. Já sou um senhor. E aí eu arrisquei, tá? O meu colega estava tocando violão, a turma pequena, tocando U2, eu lembro do U2, não consigo lembrar a música, eu acho que eu estava tão nervoso. E aí, né, dei um beijo nela, ela aceitou. Eu sei que eu virei para ela assim e falei, vamos ver o sol nascer ali no quarto da Daniela. Ela falou, olha, eu não vou pro quarto com você, não. Eu falei, não, tô só chamando pra gente ir. Só pra ver a paisagem. Eu falei, opa, essa baixinha é danada. Aí eu fui, daí nós fomos, todo mundo foi também, vimos o sol nascer e tal. Que legal. E aí a gente começou a sair juntos. Aí um colega meu me falou um dia assim, Elias, você tá namorando, né? Eu falei, cara, eu acho que eu tô namorando, mas eu não pedi namoro, não. Aí ele falou, não precisa pedir não, você tá namorando. Aí teve uma vez que eu liguei para ela para marcar pra gente sair, eu falei, Beatriz, o Marcelo, o Bia, né? O Marcelo me perguntou se a gente está namorando, eu tô querendo responder que sim para ele. Aí ela, você pode falar que sim. Eu falei, yes. Gente, que legal. Ela fica brava comigo com essa história. Porque ela queria um pedido? Ela queria um pedido, exatamente. Pois é, gente, recado para os homens. Marcelo, para você também, precisa pedir sim, tá? Precisa pedir sim. Mas é vergonha de tomar. Dessas formalidades. Não, mas a vergonha de tomar o não é grande também, né? E aí eu vejo isso hoje com as minhas filhas. Como é que a gente vai aprendendo, né? É muito legal, assim. Elas têm essa coisa até do anel de namorado, de namoro. De compromisso. Aí, cara, o que aconteceu? Aí uma delas está namorando já há 5 anos com esse primeiro namorado, a outra terminou o namoro. Aí lá em casa foi meio uma conferência nossa, assim. Ô, Regina, o nome dela é Regina. E aí, o que você vai fazer com o anel? Aí a Beatriz, né, minha esposa, a Bia falou assim, não, devolve o anel para ele. Ela falou, não vou devolver o anel para ele, não. Não, esse anel é bonito, eu ganhei. Aí eu falei, vamos perguntar para a inteligência artificial. Aí fomos na inteligência artificial, Qual é a etiqueta? O que fazer para quando terminar o namoro e o que fazer com o anel. Aí a inteligência artificial falou assim, você pode ficar com o namoro, com o anel, ou você pode devolver o anel. Eu falei, pô, essa inteligência também não ajuda. Agora não ajudou não te ajudou não. Ajudou no argumento dela, acabou ficando com o anel, né? Aí eu aproveitei e tive uma conversa com as duas, assim, falei, olha, gente, eu acho muito interessante esse negócio do anel. Mas o namoro, gente, um namoro, ele tem que ser um pouco mais leve, assim, de modo que não né, esse constrangimento de o que vai fazer com o anel. É um anel que vale uma grana, teve um investimento ali. Eu falo, eu não sei, eu acho que você não devia usar anel, não. Não devia ter anel de namoro. Pai, o que é isso? Você tá por fora, todo mundo tem anel de namoro. Às vezes não é um anel mais simples, né? Mas anel de namoro. Eu falei, eu acho meio furado, eu não sei, porque aí você fica muito preso, né? Mas delas, é da geração delas. Sim, né? sim. E eu acho legal que você vai se adaptando e vai... Total. Você vai seguindo ali, né? Você vê o ritmo, tenta fazer uma intervenção, mas sem invadir demais. Tento dar alguma opinião sem ser autoritário. Sim. Essa é a grande dificuldade, Lídia.
sabe? É muito imagino, difícil. porque né? a figura paterna, ela já traz a autoridade por si só. Traz. Dentro desse mundo machista que a gente falou, Sim. né, a palavra da razão é a voz grave, né, que é da razão, da autoridade. Então, assim, se for ficar esperando isso de mim, não vai rolar, sabe? Eu não sou desse tipo. Assim, e quando eu tenho que fazer esse tipo, porque tem momentos, às vezes, você tem que fazer, sabe? Teve um menino com a mais velha que insistiu muito com ela e ela não conseguia dizer não, ela era muito nova, tinha 14 anos, então eu tive que acabar entrando um pouco na jogada, sabe? E meio que eu meio que fiz uma performance assim e falei com ele, olha, aqui quem está falando é o pai da Helena e ela realmente não quer mais nada com você, então eu vou te pedir para você dar uma afastada, sacou? Mas coube muito a mim esse papel, assim, né? Sim. E até hoje, assim, teve uma vez que eu e a Bia, né, nós conversamos sobre isso, ela até se arrependeu, falou, a gente não devia ter feito aquilo. Eu falei, Beatriz, mas é fácil a gente falar isso hoje, né? Mas na época, a gente viu nossa filha muito sofrida, sabe? Você via que ela estava incomodada com alguma coisa. E aí, quando a gente entrou no celular dela, e infelizmente os pais e mães devem entrar de vez em quando, é importante, eu acho, mas não entrar quando realmente precisar e assim, não ser de bisbilhotar, mas quando a gente viu a situação dela, a gente falou, pô, aí a gente viu que o menino insistia muito e ela não conseguia dizer não, muito nova, né? E a Helena tem um coração muito grande, ela é muito afetuosa com as pessoas. Não quer magoar, não quer ofender. Não quer magoar. A Regina já é um pouco mais fria, não que ela seja fria, posicionada, melhor dizer, né? Uma personalidade mais forte. Talvez o caçula tenha isso também. E aí ela, né? A Helena a gente ajudou nesse sentido, né? Sim. E aí, para minha felicidade, correu tudo bem. O menino realmente deu um tempo e ela foi seguindo outros caminhos e isso não traumatizou ela, pelo menos eu acho que não, né? Não. Mas todo mundo lá em casa faz terapia, sabe? Inclusive as meninas. Que bom, gente. A gente ama aqui nesse sofá, a gente que faz terapia. Oh, assim. que ótimo. A ideia é disseminar isso, de que todos nós favor, precisamos. Eu falo isso com os meus alunos o tempo inteiro, sabe? Não, gente... tem uma ciência que trabalha com isso, o autoconhecimento. Então, quanto mais cedo vocês começarem, melhor. Quando eu era criança, eu fiz ludoterapia. Minha mãe me colocou para fazer. Eu era o caçula, né, da família, depois veio um outro mais novo. E os outros eram muito mais velhos, então acho que minha mãe ficou um pouco preocupada com isso. E aí, como a gente morava no centro, não tinha essa coisa de brincar na rua. Alguém tinha que me levar para o Parque Municipal para eu poder brincar. Então, e ela ficou com medo de eu ficar muito isolado e aí procurou a ludoterapia. Esse é um assunto, inclusive, que eu preciso tratar com a minha mãe. Minha mãe tem 91 anos, Lídia. Que bom. Ela está numa casa de idosos, mas ela está bem, sabe? Então eu quero, num determinado momento que eu conseguir, eu quero tratar esse assunto com ela. Falar, mãe, como é que foi aquilo ali? Até para eu poder... isso. Por que nós chegamos naquele ponto? Sei que para mim, no dia que eu fui na terapia e a terapeuta falou assim, olha, Elias, valeu, muito bom, você está liberado. Eu fiquei muito chateado, porque eu adorava os brinquedos da terapia. Quase que eu pedi a minha mãe para comprar os brinquedos. Eu pedi para ela comprar um Forte Apache e tal. O meu irmão mais velho me deu um Forte Apache, que era um dos brinquedos que tinha lá e não tinha comigo. Você mais gostava. E eu achava muito interessante, quando você fica brincando, ela ficava lá anotando as coisas, sabe? Às vezes ela punha algum menino junto comigo, eu junto com outro menino, e a gente brincava juntos ou não. E eu gostaria de encontrar essa terapeuta de novo. Acho que ela me ajudaria muito a fazer o Elias mais feliz, viu? Mais feliz. Ô Elias, mas me fala uma coisa, em 34 anos de relacionamento e com duas filhas da idade que você falou, né? 17 e 21. 17 e 21. É claro que o seu relacionamento passou por várias fases e é claro que o tédio, a monotonia, a mesmice, ela em algum momento, ela ocupou algum espaço. Como é que foi para vocês dois quando vocês perceberam que o relacionamento ele deu aquela acalmada, não tinha mais tanta borboleta no estômago? Sim. Conta. É interessante você estar falando, porque eu acho que em alguns momentos isso aconteceu, sabe? E isso acontece com as pessoas. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fez 5 anos de namoro, a Beatriz quis ficar noiva, né? E lá em casa, eu tinha uma experiência assim, eu tinha uma irmã que namorou 10 anos com um cara e não casou com ele. E um irmão que namorou 10 anos com uma outra moça e também não casou com ela. A gente virou amigo dessas pessoas, né? Os pais deles e dela eram amigos dos meus pais, continuam sendo, né? Meu pai já faleceu, minha mãe é viva. Então, assim, criou-se uma relação muito forte.
E num primeiro momento foi muito... É difícil a ruptura? Nossa, foi muito Porque magoado. você rompe com muitas Com pessoas. muitas pessoas, né? E as pessoas não querem romper com as pessoas que elas têm afinidade naquela família. Então foi muito duro, assim, sabe? Foi muito duro. E eu virei para Beatriz, eu tenho a impressão que a gente resolveu casar, né? Ficar noivo, talvez porque ali naquele momento, não sei, né? Pode ser que tenha tido algum tipo de marasmo. Eu não consigo, eu fiquei pensando nisso agora, sabe? A gente às vezes, o marasmo nos leva, eu brinco brincava muito com meus alunos assim, gente, tem uma hora que o namoro fica meio cansativo, assim, sabe? Ainda mais esses meus alunos, assim, eu dou aula à noite, trabalho o dia inteiro, à noite vai para aula, pô, você ainda tem que sair para namorar, você quer voltar para casa e ver uma série. Você quer dormir. Você quer dormir. Eu falo com eles, cuidado com essa ditadura da juventude, que tem que ser alegre o tempo inteiro, tem que estar saindo o tempo inteiro. Cuidado com a ditadura da felicidade. O jovem é muito refém desse negócio. Não entra nessa não, tem dia que você não está afim e pronto. Então aí eu acho que você deve juntar seus panos, entendeu? Você vai casar, vai juntar. Eu acho que é legal isso, faz parte. Mas talvez seja causado por um certo cansaço. E aí Beatriz quis ficar noiva. Quando ela falou isso, eu falei, Beatriz, Bia, eu só vou ficar noivo de você se a gente marcar a data do casamento. Porque a experiência lá em casa, eu já te falei, não é boa, não é... Exatamente, sabe? Eu não quero fazer isso com ninguém, eu acho foda isso, não quero fazer isso comigo. Então, vamos marcar. A gente marcou 2 anos. Ficamos noivos 2 anos e nos casamos, né? Aí você tem aquele momento ali, né, Cara, era muito... Aí vem da o descoberta. entusiasmo do noivado e o preparação pro casamento. E aí o viver juntos, né? Somente vocês dois. Uma coisa é você passar férias, um feriado, né? Mas é aquela rotina do dia a dia, que não tem jeito, né? Ela trabalhava, ela é dentista, né? Eu estava na Rádio Confidência. E aí a gente começou, né? Os horários eram um pouco diferentes. Ela tinha ela passou num concurso para dentista no Tribunal de Justiça. E eu fui galgando o meu trabalho. Eu comecei na madrugada na Rádio Confidência. Eu fazia de meia-noite às 4 da manhã. Vocês trocavam Total. No final de semana, isso na época a gente namorava. Eu comecei na madrugada quando a gente estava noivo, na verdade. E aí o que aconteceu? Quando era final de semana, meia-noite eu estava aceso. E meia-noite ela acordava muito cedo para ir trabalhar no consultório. E ela estava cansada. Então, nesse momento, a gente teve que se ajustar, teve que ter muita paciência, né? Tanto ela quanto eu. Então era tentar sair um pouco mais cedo, ela ficava bocejando, né? A gente ia para a mesa do bar, jantar, essa coisa toda. E ela falava assim, Elisa, eu namorei algumas pessoas, né? E assim, eu não tinha assunto com elas, então era meio chato. E com você, a gente conversa muito. Eu falei, eu vou conversar, Beatriz, eu acho que... E ela ficava muito fechada no início, mas eu cutucava e ela era divertidíssima, é ainda muito divertida. A gente tinha muitos amigos em comuns também, eu acho que isso é uma coisa que a gente não deve deixar passar, sabe, Lídia? Aí eu te confesso, assim, com esse casamento, né, nesse início nosso, eu me afastei dos meus amigos, né? Eu acho que é natural. Pois em alguns momentos você realmente dedicar toda a sua energia para um foco só e se afastar. Mas eu gostaria que alguém me desse uma dica, assim, na época, falar, olha, não abre mãos totalmente, não. E também a própria Beatriz, na verdade ela tinha menos amigos, né? Era uma pessoa mais introspectiva, mas a gente meio que abriu mão dos amigos, eu abri mão, porque eu vi que também ela ficava muito incomodada, porque eu assim, vamos sair para jogar bola, vamos tomar uma cerveja depois. Dali já vai. Aí eu jogava basquete, ainda tem isso, eu gosto de basquete demais. Então, tinha pelada do basquete, e aí eu comecei a sacar também, falei, não, velho, sabe, não é assim, né? A minha vida mudou. A minha vida agora, a gente fez uma aposta. Então, vamos adiante. E aí surge a possibilidade de ser pai e ser mãe, né? Ela, acho que nunca tinha falado isso. Eu gosto demais de criança. Vocês não conversaram sobre isso antes de casar? Conversava, mas ela falava que não queria ter filho, que não era muito a praia dela criança. Ela nem gostava muito de odontopediatria, mas tinha que fazer. E eu falava com ela, eu meio o contrário, eu adoro criança, tive sobrinhos, eu gosto muito de criança. Já fiz programa de auditório com criança, assim, né? Então, eu adorava. Tanto é que eu dei para ela, logo quando ela abriu o consultório, uma escova de dente gigante, assim, que comprava em loja de brinquedo. E eu falava, vou te dar isso aqui para você botar no seu consultório e tal. Depois ela fechou o consultório, passou para frente essa escova. Mas essa escova era muito legal, era uma escova roxa, grandona, assim.
eu né, Para ser um falava... ambiente divertido. divertido, né, tal. Mesmo sabendo que criança não era a praia dela. Ela tirou meu siso, meus 2 sisos, um na faculdade e outro depois no consultório dela. E aí eu sei que as amigas começaram a engravidar, sacou? E aí começa meio uma vontade, eu acho que teve muito disso dela, assim. E aí a gente resolveu, vamos tentar ser pai e ser mãe. Só que eu não conseguia engravidar. E aí ela começou a olhar essa questão dela e tal, essa coisa toda. E aí teve um momento, como que é o machismo, né? Que é muito estrutural. Teve um momento que eu falei assim, peraí, pode ser que seja comigo e não com ela, né? E a gente nunca pensa isso. É verdade, a mulher sempre Sim, pega para si, vai investigar tudo e o homem... Tudo, exatamente. Começa a entrar em tratamentos muito barra pesada, né? Ela estava quase entrando num tratamento desse. Aí a gente conversando, me falou, Elias, faz um exame, né? Porque pode ser. Eu falei, é verdade. Aí eu fui fazer o exame. E não é que deu? Olha só. Eu tinha poucos espermatozoides devido a varicoceles. E aí o médico foi muito legal, né? Até hoje eu consulto com ele, o doutor Ailton, urologista. Ele falou, não, Elias, isso aí é simples, nós vamos fazer uma cirurgia e você vai ver, vai estar ótimo. E a cirurgia você recupera logo e tal. Falei, tá bom, né? Morrendo de medo, né? O que, né? Vamos embora. Para evitar que ela entrasse num tratamento, para ver se era esse problema. E deu certo. Deu certo. Eu brinco muito com o doutor Ailton e falo, você é padrinho dos meus filhos, das minhas filhas. E aí deu certo. Nós resolvemos ter a primeira, colocamos o nome de Helena, que é o nome da minha mãe. Aí depois, passado mais ou menos uns 3 anos, a gente resolveu ter a segunda. A Regina. A Regina, que é o nome da minha sogra. Sim, igual político que legal, mineiro, né? Não, você tá muito diplomático com a família aí, ó, um pra cá, um pra lá. E Regina é um nome muito legal, porque assim, Sim. Helena tem muitos, né? É um nome clássico, mas tem muitos por causa do Manuel Carlos. Sim. Que sempre tinha o personagem Helena. Agora, Regina, não tem Regina. Tem. Regina com 17 anos não existe, eu acho. É verdade. Só a Regina, a minha Regina, a nossa Regina. E aí, o que aconteceu? Acho que a gente esquece um pouco das dificuldades que a gente tem do primeiro para poder ter o segundo, porque senão, se a gente ficar pensando demais, não rola. Você fala assim, nossa, nós vamos enfrentar noites sem dormir, e essa coisa da dificuldade da comunicação, acho que a comunicação é um grande problema, assim. Pois é, isso que eu queria saber, ainda mais quando se tem os filhos, né? Eu não tenho filhos, mas eu observo isso no meu entorno. Tem a rotina que passa a girar em torno dos filhos, Sim. mas também essa chegada do filho, ela pode gerar uma desconexão. Perfeito. O que você percebe aí de diferença entre a rotina e a desconexão, especialmente depois que você teve filho? Sim, nossa, é muito forte isso, né? Eu acho essa palavra desconexão muito bem utilizada, porque realmente a gente se transforma em pai e mãe, sabe, de uma hora para outra, sendo que você nunca foi muito preparado para isso. E aí o companheiro, a companheira, ou melhor, o marido e mulher, né, ficam meio em segundo plano. E eu me lembro que eu ficava sempre assim com a Beatriz. Beatriz, olha, baixinha, né? Eu chamei de baixinha. Baixinha, vamos pelo menos reservar um final de semana por mês para a gente poder sair juntos e não perder essa conexão, sabe? E aí a gente conseguiu, né? Tinha uma mulher que ficava com a Helena, que foi ajudou demais a gente, a Cida, porque minha mãe e a mãe dela são da mesma idade, né? A mãe dela já faleceu agora recentemente, e a minha mãe também está com 91 anos, então eles eram... a gente é meio rapa do tacho, que são filhos temporões. Elas já estavam numa já outra mais fase velhas, de vida. não dava para contar com elas, sabe? Sim. E aí a gente tentou manter essa conexão. Mas não é a mesma coisa, sabe? Porque assim, não adianta sair juntos e se a cabeça está lá. Sim. E aí vem a culpa católica, cristã, sei lá o quê, né? Dentro desse aí. A culpa materna, a culpa paterna. Isso, exatamente. Sim. Então assim, mas a gente conseguiu, né? Tanto é que a gente manteve o relacionamento e topamos fazer a segunda, né? A segunda filha, a Regina. E aí foi muito legal. Mas a Regina, a gente já teve uma experiência um pouco mais assim, olha, essa vai ser a última mesmo. E aí o que acontece? Ela ia voltar, né, a tomar pílula, mas aí eu resolvi, mais uma vez, fazer vasectomia. Falei, vou fazer, né, com o doutor Ailton aí mais uma vez, né? Foi muito legal porque, né, os tratamentos, às vezes, para a mulher
ficam pesados, né? Não, e eu tô adorando você trazer esses temas aqui, porque, como a gente disse, é tudo muito direcionado para a mulher. Ah, tá. E você está Uhum. sempre pensando como posso poupá-la, como Perfeito, posso ajudá-la, como perfeito. posso fazer a minha parte. Isso né? isso E mesmo. isso é muito interessante É. e faz parte do ponto saudável de se relacionar. É. Né? Nem todo para um lado, nem todo para outro lado. Sim. A gente tem que encontrar um caminho Um do meio. equilíbrio, né? É. É muito legal o que você está falando, porque a Bia, ela não teve leite para dar para as meninas. Isso foi uma coisa que, nossa... Fez sofrer, né? Fez sofrer. Inclusive, na época, eu coordenava a Rádio FMG Educativa, que é um canal educativo de rádio, a gente colocou no ar, foi minha primeira experiência de montar uma emissora de rádio, eu tinha 30 e poucos anos, foi muito legal. E aí a Rádio FMG Educativa, ela não tem propaganda, mas ela tem, nos comerciais, campanhas educativas. E tinha uma campanha, Lídia, que era sobre o aleitamento materno. Que Cara, legal. ela ficava pé da vida. Não gostava? Não, porque ela falou, nossa, você fica falando que o leite materno e eu não tenho leite, a minha culpa aumenta. Meu Deus. O dia que ela me falou isso, ela não falou de cara. O dia que ela me falou isso, eu falei, nossa, velho, eu preciso parar de ficar escutando a Rádio FMG Educativa junto com ela, porque esses Bateu comerciais nela de entram, outro jeito. cara, eu não vou, não quero dar gatilho para esse tipo de coisa, sabe? Sim. E eu sempre com ela assim, olha, Beatriz, cara, é mais, ser mãe é mais do que isso. E aí o que aconteceu? A gente entrou logo com o leite, o NAN. Não sei se hoje ainda é o NAN. suplemento. O suplemento, Uhum. né? E nessa de entrar com o suplemento, o que aconteceu? Eu tive que acordar de madrugada também. Então a gente fazia um revezamento, né? Sim. Então ela dava o nanzinho lá, né, e tal, e depois no meio da noite tinha Você que ia acordar. dando assistência. Eu ia, né? Sim. E assim, nossa, como é pesado, Lídia. Você sai do sono e assim, queimei minha mão várias vezes, sabe? E aí a temperatura do leite. Sim, de Mas, acertar cara, tudo. eu falo sempre com... hoje não meus amigos, né? Porque os meus amigos já estão mais velhos, já têm os seus filhos. Mas com pessoas mais jovens, sobrinhos, por exemplo, que vão ter filhos, eu falo com os homens assim. Falo, olha, velho, vou te dar umas dicas aqui. É conselho. Conselho você faz o que você quiser. Conselho você pode embolar e jogar no lixo. Mas eu vou te dar. Né? O primeiro conselho que eu vou te dar, é o seguinte, cara, procura dar banho, procura trocar a fralda, procura cuidar do neném, porque é o seguinte, se você cuidar, talvez ela vai reclamar. Se você não cuidar, talvez ela vai reclamar também. Então, por reclamar, faz do seu jeitão, meio sem jeito, mas faz. Por quê? Porque, cara, você vai criar seu vínculo. O vínculo começa ali. E essa história sendo criada também. Exato. E eu tinha sempre essa preocupação, sabe, Lídia? Por isso que enquanto a Bia estava grávida, eu conversava com a barriga. Que legal. Porque eu ficava pensando o seguinte, pô, a ligação dela, da Bia, com a Helena e com a Regina, cara, é muito forte. Muito forte. Se eu não começar a entrar nesses vínculos, sabe, eu vou ficar de satélite. Minha vida não vai mudar muito. A licença paternidade era 5 dias. O meu corpo não muda, né? Então, a tendência é que eu volte à vida normal, entre aspas, e ela vai ficar de licença durante, não lembro se era 3 meses, 4 meses, né? E ela emendou com férias ainda. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com isso. E eu gostaria muito que alguém tivesse me avisado isso, sabe? Eu aprendi meio na marra, na primeira. Mas que bom que você passa a palavra, né? Eu passo. Eu passo, com muito jeitinho. Tem que passar a palavra. Eu passo, entendeu? Com muito jeito. Outra coisa que eu falo também, olha, trate bem a sua sogra, trate bem a sua mãe, porque você vai precisar de ajuda, velho. E essa experiência delas ajuda, sabe? Eu ficava meio impressionado o modo como minha mãe pegava, já ajeitava já de um jeito que eu falava, cara, que foda isso, né? Mas também minha mãe teve 6 filhos, né? E foi criada numa época que, né, a criança em casa ajudava a criar os mais novos. Então, assim, eu falo com eles assim, trata bem, porque você vai precisa de uma rede de apoio. É né? verdade. E aí, Lídia, eu vou até aproveitar aqui para falar uma coisa que eu acho assim, até fazer um apelo para as mulheres, que a rede de apoio não é formada só pelas mulheres, sabe? Eu acho que a gente tem que ser incluído nessa rede de apoio. E eu sinto que dentro dessa crise masculina que a gente falou, uma das coisas que está muito em crise também é essa paternidade. E aí eu vejo muitos homens fazendo um movimento de tentar ser um pai mais presente, mais ligado ali, e às vezes encontra uma dificuldade com relação à mulher, né? Então, não se esqueça que a rede de apoio pode incluir também
o pai, o avô. Ela né? precisa, inclusive. Precisa, né? Porque tem uma visão muito, ninguém larga a mão de ninguém, então nós mulheres, mas, cara, aquele ser não foi feito sozinha, né? Aquele ser precisa também de uma outra pessoa cuidando. E outra coisa, uma coisa que eu gosto muito, assim, cuidar da Beatriz, sabe? Como ela cuida de mim também. As mulheres cuidam da gente, né? Vocês mulheres cuidam da criança, cuidam do companheiro, cuidam do idoso. Cara, e eu gosto de cuidar. A gente cuida até de quem a gente não conhece. Eu já me preocupei que você ia chegar aqui, já tinha um café, já tinha uma comidinha. Exatamente, exatamente. Eu no Papo com Elias não tem muito isso assim, entendeu? Então eu não cuido muito dos meus convidados, no máximo eu dou água para eles assim, né? Então isso é muito bonito, mas isso é muito pesado para a mulher. E se deixar, Lídia, o homem fica de fora e fica de boa. Como ficamos aí esses anos todos, essas gerações todas. E aí que é preciso que você, homem, entender isso também, assim, esse é um lugar de privilégio, que a sua vida não muda tanto quanto da sua companheira, da sua esposa, da sua namorada. Mas se você ficar nessa de privilégio, cara, você tá fudido, sabe? Porque esse privilégio tá ruindo. Tá ruindo. Então tome a iniciativa primeiro. Né? E é importante para os relacionamentos que virão, né? Ou até os nossos mesmos, que eu falo que virão, os que estamos vivendo. Essa transformação, essa atualização do relacionamento, ela passa por um lugar de maior equilíbrio. Isso. Né? Eu não vou nem trazer o conceito de igualdade, porque eu não acredito em igualdade, é equidade. Isso, não, perfeito, né? não, parabéns. não tem como a gente não falar tem, disso. Não tem, o homem e a mulher não largam no mesmo lugar. Né? Então a gente precisa trazer um equilíbrio. Agora, dentro dessa questão do relacionamento longo, do tédio que se sente, da rotina que se estabelece, você acredita nas linguagens do amor? Essa é a minha primeira pergunta. Tá. E você acha que elas podem ajudar nesse combate à mesmice, à monotonia? Somente através delas, né? E quando eu falo amor, Lídia, assim, não é sexo não, sabe? São coisas diferentes que podem estar juntas ou não, né? De preferência que estejam juntas. Mas existe uma coisa da libido, que é meio da paixão, assim, né? A música da Rita Lee é muito legal, né? Amor e paixão, né? É muito, muito bacana. Então, assim, eu acredito que é somente ela que vai poder ajudar, cara. As linguagens do amor. E aí essas linguagens do amor, às vezes, é do companheiro, sabe? Do amigo, da amizade, que é uma coisa que a gente esquece muito. Por quê? Porque a gente vive em função dessa casa, desse lar, desses filhos. E não é só o filho, é o filho gato, é o filho cachorro. Eu tenho uma cachorra e uma gata. 2 filhas, Beatriz. Sim. Então, o universo feminino essa é a sua é muito forte. Mas eu venho de uma família que eram 3 irmãs e 3 irmãos. Né? Então, assim, a coisa da mulher, do feminino é muito forte. E é possível, sim, e é desejável que, para além dessa paixão, você tenha também uma relação de amizade. Principalmente pensando num futuro que a gente não sabe o que pode acontecer, que a gente pode se separar, né, enquanto marido e mulher, mas de certa forma o respeito, o carinho, a amizade, a gente tem que tentar manter ali. Sim. E isso é muito difícil, né? Sim. Nós estamos passando por um momento agora, a primeira filha vai se formar e vejo claramente que ela vai para o exterior agora, vai ficar 1 mês fora, né? Vai fazer um curso de moda e marketing em Londres. Que legal. Mas o desejo dela é ir para a Itália, porque ela faz moda e ela gosta dessa coisa mais chique da moda e tal. Exatamente. E aí, assim, eu não sei se ela volta. Eu já falei isso com a Beatriz. Falei, Bia, não sei se a Helena volta. Ela falou, não, que isso, ela vai voltar. Eu falei, não sei. Né? Me parece que, assim, pode ser que dê muito certo. E aí ela fique lá. Pelo menos a gente vai ter um lugar na Itália, sei lá, na Europa, para visitar, né? E isso, cuidar do neto, da neta. Então, e a outra que está no 3º ano do ensino médio, o pau está quebrando. Então, ela assim, e ela é muito bonitinha, deixa o celular fora do quarto, não precisa mais brigar com ela, automaticamente. A escola também ajudou, achei muito legal isso, de proibir o celular. Foi ótimo. Eu vi seu episódio com a Cecília Antipó. Você viu, maravilhoso, né? Maravilhoso. Nossa, muito legal mesmo. Ajuda os pais, pai e mãe, não sabem tudo sobre a criação de crianças. A gente precisa e pode aprender. A gente não é a razão, o pai, a mãe. Não, velho. Às vezes o pai está errado, às vezes a mãe está errada. Então a gente precisa admitir isso. Então, mas esse movimento vai levar o casamento de vocês para um outro lugar agora. Outro lugar. Que coincidentemente ou não, que nós estamos discutindo isso. Tanto eu com o meu terapeuta, quanto ela e a terapeuta dela. E foi muito legal porque ela foi lá no meu terapeuta falar um pouco das dores
pediu para ir, e aí eu pedi para ir na terapeuta dela e falar um pouco das dores, né? Porque a gente está passando um momento que a gente está tendo que ser muito mais amigo, né, do que namorado nesse momento. E isso é difícil. Depois de mais de 30 anos, né? E aí entra aquilo que você falou, dessa idealização romântica da relação entre homem e mulher, ou entre homem e homem, mulher e mulher, da paixão eterna e tal. Vamos lá no poeta, que seja eterno enquanto dure, né? Mas que a gente consiga manter uma amizade e aí principalmente um respeito um com o outro. Porque às vezes... Mas eu acho também que é baixar um pouco a expectativa, né? Eu vou te perguntar sobre vitalidade, porque em 34 anos de relacionamento, é óbvio que o tônus de vocês vital, ele é diferente, né? E aí a gente entra em todas essas questões de ser romântico, de fazer surpresa, de sexo, né? Mas eu sempre acho que as pessoas, elas falam muito mais da sua performance do que performam. Boa. Também acho. Tenho certeza. Absoluta. Sim, e aí você fica ali olhando, ai, nossa, meu relacionamento tá muito mal. Mas não, ninguém tá transando tanto quanto fala. Né? Então, por isso que eu não gosto muito de regra, sabe? Cagação de regra, assim, tem que transar uma vez por mês e tal, essa coisa toda. Não, velho, nós estamos exatamente, sabe, Lídia, num momento que a gente tá meio afastado disso, né? A gente está até experimentando um outro tipo de relação. Sabe? Que pode ser tão excitante quanto contato físico. Mas o objetivo não é que ela seja excitante, é que a gente consiga preservar e pensar um pouco no futuro nosso. Sim. Né? Ela tem 53 anos, ela tem 54, eu tenho 55. Nós vamos viver mais com os nossos pais. A ciência, né, vai levar a gente a viver mais com qualidade de vida. E, né, de certa forma, eu tenho que começar a colocar na minha cabeça assim, olha, pode ser que no futuro não seja somente, a única saída seja somente eu e ela envelhecermos juntos. Pode ser que talvez nesse momento a gente se separe, né? Isso pode acontecer, mas é difícil da gente pensar nisso, mas é preciso que a gente pense. Eu estou sendo, né, provocado um pouco a pensar o nosso relacionamento, eu nesse relacionamento, a partir do momento em que as meninas estiverem autônomas, que já estão, né, e vão ficar mais ainda. Afinal, o objetivo da nossa educação é uma autonomia. Autonomia sentimental, autonomia profissional, né, autonomia financeira, autonomia emocional. Né? Então, que elas tenham essa autonomia para viver um pouco a vida delas e que a gente esteja sempre aqui como apoio. Agora, esse apoio precisa estar junto? Não, mas é difícil, né? Porque a gente as idealiza. Pessoas idealizam e assim, eu acho que é colocado também até uma consciência social de que casado não pode separar, mesmo que hoje a gente não tenha isso mais, né? Não, mas ainda tem muito. E dessa centralidade do amor romântico. Você até estava falando das amizades aí para trás. Isso. Eu percebo que um dos grandes problemas que a gente tem é essa centralidade do lugar do amor romântico, de ter uma pessoa, de encontrar a tampa da panela, todas aquelas frases feitas. Sendo que, na verdade, as diferenças que o outro tem e os lugares que ele não ocupa na sua vida é que abrem espaço para você preencher isso de outras coisas que te tornam mais interessante. Legal. Né? E eu quero saber como é que você e a Bia mantêm a interessância individual depois de 34 anos. O que você busca fazer fora? Ela também? Ela tem feito muito esse caminho, né? E eu estou começando a retomar. Né? Ela retomou as amigas, né? Sair com as amigas, né? Ter um momento de conversar com elas, viajou com elas, inclusive, esse ano. Que legal! Eu mesmo falei com ela assim, pô, Beatriz, pode viajar, né? Se você achar que isso vai ajudar a nossa relação, pode ir. Eu vou ficar vou sofrer um pouco, mas eu me viro, né? Eu me viro. Tem gata, tem cachorra, tem minha mãe, tem as meninas, né? E foi realmente assim. Aí ela fez uma viagem primeiro com as meninas. E nós nunca viajamos, né, separados. Olha só. E ela falou, e quando ela me falou, eu tomei um susto, Lídia. E já estava marcado. E eu pensando assim, não, em julho a gente vai viajar. Não, eu vou viajar com as meninas. Você fica aí. E depois você viaja com elas. Eu falei, eu nunca pensei em viajar com elas, né? É verdade. Que estruturas, assim, pequenas, mas ao mesmo tempo grandes que vão ruindo dentro da gente, não é? Fundamental. Aí ela foi. Aí quando ela foi com as meninas, nossa, velho, o que eu vou fazer esse final de semana sozinho?
Aí meus amigos estão todos, eu estava distante deles. Aí quem me salvou foi minha mãe, sem ela saber. Falei, mãe, vou levar a senhora no clube. Aí foi no clube, vamos almoçar, vamos passear na Praça da Liberdade, vamos. E minha mãe... Te promoveu mais momentos de qualidade com a minha ela. mãe. Isso é legal, sabe? Me fez bem, assim. E a cachorrinha também, porque na época não tinha gata. A cachorrinha é muito legal, porque assim, deu hora de sair, passear. Ocupa bastante. É muito bacana. Por isso que eu gosto muito que a Duda Salaber fala. Família multiespécie. Multiespécie. Até as plantas que você tem em casa, você tem que preservá-las, considerá-las como família. Né? Sim, sim. E aí ela viajou com as colegas dela. Mas dessa viagem que ela fez com as colegas, com as amigas, eu estava com as meninas, o dia a dia, a rotina, né, vai preenchendo a vida da gente. Então foi legal. Agora eu né, fiz um movimento também de retomar, principalmente com meus irmãos, que a gente é muito próximo, muito chegado, sabe? Então, assim, estou retomando, principalmente com o meu irmão mais novo, que a gente, antes de ser irmão, é ótimo, né? A gente é amigo, sou muito amigo dele, e a gente tinha se afastado, ele está casado, tem 2 filhas, então tem uma filha menor, né? Então ainda demanda. E alguns colegas meus, colegas não, amigos, né? Melhor dizendo. Então estou tentando retomar isso. Para mim está mais difícil que para ela. Para ela está mais fácil, por incrível que pareça. Está mais bem resolvido isso para ela. Eu fico às vezes, né, pensando assim, nossa, eu vou sair com meus colegas, mas não, e a Beatriz e tal? Então eu estou tentando... Você tem medo dela achar que existe um afastamento acontecendo? Ou você sente... Eu sinto e tenho medo também, né? Então, assim, eu preciso lidar com isso. Por isso que eu estou na terapia, né? Já estou há muito tempo, mas agora... Meu coração fica tão feliz quando eu ouço isso, todas as vezes. Obrigado, né? E assim... E aí entrou uma questão aí muito interessante, assim, que a mãe dela, no ano passado, ficou muito tempo hospitalizada, sabe? Durante o ano ela ficou hospitalizada, teve um AVC e depois, agora no final do ano, ela teve outro e ficou em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, Nossa, hospitalizada. Elias, é muito recente. É muito recente. Não, mas foi uma coisa assim muito forte, por quê? Porque ela parou de se comunicar, perdeu a fala, ela teve que se alimentar por sonda e respirar por aparelho. Então, basicamente, aí foi complicando, né? Uma senhora de 91 anos. E a dinâmica de vocês toda voltada para o cuidado com ela. Exatamente. Então, Beatriz todos os dias ia ao hospital, sabe? E quando era final de semana eu ia junto, porque eu gosto muito da dona Regina, da minha sogra, mas eu via um sofrimento ali, sabe? E os médicos mesmo, conversando com a família, falando, olha, não tem muito o que fazer. Acabou que ela foi liberada para ir para casa, aí construiu-se, né, na casa do meu cunhado, um hospital, né? E esse hospital, em casa, ela ficou lá. Isso também, por que eu estou falando disso? Isso também esfriou um pouco o nosso relacionamento. E aí o meu terapeuta foi muito sábio, né? Ele falou assim, Elias, ela está num processo de luto. De muito tempo, 1 ano praticamente de luta, assim. Então, você precisa entender isso, né? Por isso um afastamento, né? Por isso esse momento aí também coincide com o momento das filhas mais autônomas. E aí eu comecei a ficar meio perdido nesse jogo. Porque sobra espaço demais pra gente, isso, né? Perfeito. A gente fica perdido Você disse tudo. no espaço. Aquilo que a gente sonhava, né? Eu, principalmente com 2 filhas, a correria quando eram crianças, para quando que eu vou ter um momento para mim? Aí quando eu tenho esse momento para mim, eu não sei o que fazer. Aí a cabeça começa a ficar maluca. Tanto é que assim, né, eu comecei a perder o sono, sabe? Então eu tive que, né, tô tomando agora um remédio para melhorar o sono, não é nem para dormir, é para deixar o mundo menos cinza. É interessante que aí o psicólogo, o terapeuta me indicou um psiquiatra, né? E um remédio também, um antidepressivo, para poder ficar, sabe? Porque realmente começou... São emoções muito intensas, a gente precisa de suporte para lidar com isso. E o meu doutorado, Lídia, é a respeito da velhice. Eu estou terminando, né? Eu comecei há 3 anos atrás, está na hora de defender. Então, eu estudo o idoso na mídia, a partir do programa MasterChef+, e do Papo com Elias. Porque eu coloquei no doutorado, coloquei uma pergunta, né? Sempre eu ponho no Papo com Elias, se você acha que a sociedade está preparada para a pessoa idosa. E não está. A resposta é sempre não, não. E aí cada um fala do seu lugar, né? E aí isso tem me ajudado. E aí o meu projeto de doutorado, a minha tese, ficou muito dura para mim, ficou muito triste para mim. Me atravessou de outras maneiras. Com a minha sogra, com a minha mãe, né?
Então, e com a minha própria... É, por causa do nosso lugar, né? Lugar. Porque se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Isso, tem uma frase ótima, o idoso é o jovem que deu certo. É isso. Né? É Então, assim, pelo menos, não digo mentalmente, que tem uns idosos muito difíceis também, mas pelo menos fisicamente. Sim. Então, esse tema do envelhecimento, da relação que muda, está mexendo muito comigo, assim. Né? Sim, sim. Então, quando você falou, né, vamos falar sobre relacionamento, eu falei, nossa, não vou florear. E aí, quando você mandou o recado, eu falei, Elias, olha, não trabalho muito com essa coisa, né, dessa paixão. Eu falei, que ótimo. Não. A ideia aqui também não é a gente trazer a realidade do nua e crua, né? Não é tirar a esperança das pessoas, nem o brilho nos olhos. Mas é trabalhar com a desilusão de que a vida real acontece num outro lugar. Né? E esse lugar, ele é importante para construção da gente enquanto ser humano. E aí eu volto de novo, né? Esse lugar, né? Para o homem é muito difícil. O homem não se prepara para isso. Então, por exemplo, né? Muito desse feminicídio vem de um fim de relacionamento. É o ex que procura, entendeu? Sim. Então a gente precisa dar um jeito na cabeça de nós homens. Nós estamos em crise. Primeira coisa, a gente precisa assim, assumir que está doente. Sim. E tem que procurar ajuda. Igual, né, eu te falei que eu estou procurando a minha ajuda. Então é importantíssimo isso, assim. E essa ajuda ela vem de várias maneiras, mas eu acho bom respeitar a ciência. Né? Eu acho que sim, você pode ter sua religião, né, sua arte, né, de repente uma música, o desenho e tal, né, o canto, mas tem uma hora que você tem que se encarar, né? E aí a ciência, para isso... Com certeza. É a ferramenta essencial. Ferramenta, né? É o velho e bom Freud, né? Agora, no seu programa, Elias, você sempre faz umas perguntas bem curiosas para os convidados e às vezes nem sempre dentro do contexto do episódio. É verdade. Uma delas é se a pessoa acredita em Deus, né? Ou o que é Deus para ela. Eu queria fazer essa pergunta para você. Se você acredita em Deus, como é o seu Deus, o que é o seu Deus e como é que ele te ajuda no seu relacionamento ou não. Sim. Não me ajuda, pelo menos eu peço ajuda a ele, né? Não sei muito bem o que ele pode fazer. Bom, primeira coisa, se eu acredito em Deus. Eu acredito, mas eu não acredito, né, naquela figura de Deus com coisas certas e erradas, não. Eu acho que todo ser humano, ele acredita na espiritualidade. O ser humano, a realidade não basta pra gente. Então a gente tem algum tipo de sonho e ao sonhar, a gente vai pro abstrato. Então não tem jeito assim, por mais tosca que a pessoa seja, né? Aquele homem machista, pragmático e tal, cara, ele tem um sonho. Quando ele tem um filho, ou quando ele tem um cachorro, ou quando ele, né, tem um amigo, quando ele tem uma mãe, né, um pai, mas uma mãe, por exemplo, vai levar a gente para um outro lugar que é além do material, né? Essa coisa da maternidade, da paternidade é muito legal porque isso não depende de grana. Sabe? Depende... É a coisa mais metafísica que pode acontecer com um ser humano. Muito. Uma pessoa pode ser mãe sem ter filho. Sim. Uma pessoa pode ser pai sem nunca ter um filho. Sim. Sacou? Isso é muito legal, isso. Isso é muito interessante. A gente pensar nisso. Ou seja, o mundo real não basta. Né? O mundo, o Caibalion fala do mundo é mental. Né? Só que eu acho que além de mental, ele é emocional. Então... E eu sou uma pessoa muito emotiva, e isso, nesse momento da minha vida, tem me causado muito sofrimento, assim, né? As minhas emoções têm vindo muito através do choro. Outro dia, eu peguei um disco do Milton Nascimento, que há muito tempo eu não ouvia. Eu ouvia muito na minha adolescência, Milton Nascimento, Clube da Esquina, eu gostava, por influência dos meus irmãos mais velhos. E eu peguei esse disco, inclusive um dia que eu saí daqui, do estúdio, estava gravando o papo com o Elias e isso tem a ver com Deus, tá? Não estou fugindo da resposta não. Bem. Mas é porque ela é complexa, não bem. tem jeito. Adoro complexidade. Então é isso. Aí eu saí daqui do estúdio, tinha feito uma entrevista muito boa com a Macaé Evaristo, acho que foi isso, com a Macaé. E a Macaé é uma figura muito engraçada, muito pra frente, dinâmica. E eu falei, nossa, que bom que eu consegui fazer essa entrevista, né? Fiquei feliz. E aí eu fiquei muito emocionado. Aí me deu uma coisa assim, cara, eu preciso ouvir o Milton Nascimento. Eu estou precisando ouvir porque eu estou querendo chorar, estou querendo botar para fora. Colocar para fora. E aí eu fui atrás do disco, o Ânima. Né? É um disco lá dos anos 80 do Milton Nascimento e a música Ânima é muito bonita, né?
e que fala de alma, né? Para além do mundo, para além desse lugar nosso aqui. E Ânima, né? De ânimo também, de vida. E aí eu botei o disco Ânima, né? No celular, não foi nem no toca-disco, eu não tenho ele em disco mais. E, cara, eu chorei assim, copiosamente. A minha esposa, ela até se assustou. Ficou preocupada. Ficou muito preocupada. As pessoas não estão preparadas para a não. expressão de sentimento, Não, você percebe porque isso? aí eu desci do prédio, fui para o salão de festas, fiquei lá, porque eu falei, não vou chorar porque as meninas não vai rolar. E a Beatriz não tinha chegada, né? Falei, não, eu vou ficar aqui e vou botar para fora, com a cachorrinha. A cachorrinha até saiu fora um pouquinho. Eu falei, não, volta aqui, não fica triste, não fica preocupada não, tá? Fica aqui que eu preciso de você comigo. Aí depois a Beatriz desceu, chamou até meu irmão foi para lá. Falei, ô velho, eu botei o disco Ânima do Milton Nascimento, você sabe que eu gosto do Milton, a gente gostava. Então eu botei chorei assim, botei para fora. Para mim foi muito bom, sabe? Depois eu conversei, né, sobre isso, assim, tanto com o terapeuta quanto com o psiquiatra também, e botei para fora. Sim. Então, assim, isso para mim é Deus, sabe? Isso para mim é Deus. Porque quando eu chorei ali, eu não chorei assim, não foi um choro de tristeza, mas foi um choro de alívio, sabe? De botar para fora. Choro de existência, de né? existência. Com todos os seus sabores e dissabores e angústias. De tipo assim, não tô aguentando. Sim. Não tô aguentando. Acabei de sair de uma entrevista que a gente batalhou meses e meses para fazer essa entrevista. E eu dou aula à noite, né? Eu dou aula e geralmente chego em casa por volta de 15 para as 10. E eu faço um programa às 6 horas da manhã. E não tem produção. A produção é minha, da Fernanda, e agora tem mais um que é o Antonélio. Então eu acordo 4h30 da manhã. Nossa. Então estou com um período de sono muito curto. E eu estava com insônia. Então eu tive que ter uma ajuda, né? Sim, então estou dormindo, né? Mas para mim é muito difícil, assim. Tem hora que eu fico meio zumbi, sabe? Sim. Mas é um momento, preciso fazer isso. Eu adoro estar na rádio. A Rádio CDL, inclusive, assim, é uma grande descoberta para mim, porque além da programação que eu já conhecia e tal, as pessoas ali também são muito, muito legais. Eu gosto desse ambiente, assim, sabe? Sim, dá pra ver pelas suas redes que você curte mesmo. Eu curto mesmo. E eu já tenho uma certa experiência, sabe? Então eu sei, assim, eu procuro ajudar meus chefes, porque eu já fui chefe. Então eu compreendo. Às vezes o chefe tem algumas decisões que ele não vai ter lógica, a gente vai ficar puto. Mas, cara, vida que segue, né? Procura ajudar o máximo possível, ainda mais que é um canal ligado a uma fundação educativa, que é a Fundação CDL. Isso é muito legal. As pessoas não sabem disso. A Rádio CDL, ela não é ligada à CDL diretamente. Ela é ligada a uma fundação da CDL, que trabalha com educação, com cidadania. É Fundação CDL. Por quê? Porque um canal educativo de rádio só pode ser dado ou para uma escola ou para uma fundação ligada com projetos. Então a CDL conseguiu. E aí ela passa a operação do canal, porque a fundação não é lugar de rádio. Então ela passa esse canal por uma parceria para os donos da Rádio 98, que tem um canal, né, e ajudam a administrar. Então o clima na Rádio CDL é um clima muito legal, assim. Nós somos poucos, mas somos muito bem entrosados, né? A gente gosta, eu estou achando ótimo, assim, né? E trabalhando com gente que eu nunca tinha trabalhado, como é o caso da Fernanda. Maravilhosa, assim, né? Uma figura inteligentíssima, uma figura que tem um nome no mercado, sensacional e que é muito batalhadora também. O Antonélio agora também, que é o nosso coordenador geral. Então, Deus está nisso para mim, sabe? Sim. No que não é material. E como a vida para mim é muito menos... Movimento da vida. Da vida. Então, eu acho, vou falar uma coisa polêmica aqui, sabe? Eu acho que a instituição igreja atrapalhou a espiritualidade do ser humano. Como eu acho também que a instituição casamento atrapalha o relacionamento. Essa coisa do casamento, né, formal, da aliança, da cerimônia, o dogma, o sacramento. Né? Sacramento é o sinal de Deus. Olha como é que põe Deus nas coisas Reza, né? O negócio já vem de cima. Exato. Assim, você pequeno e se pequenando. E aí, para você sair do casamento, não é necessariamente o relacionamento acaba. Sim. Então, eu estou muito tentando entender isso, assim, para onde vai o relacionamento, né? Nosso, para além desse casamento, que muitas vezes traz com ele um fardo grande demais. E nós precisamos fazer isso, sabe? Eu tenho uma amiga que ela foi morar com o namorado e não deu certo a convivência deles. Eles estavam mais sofrendo do que felizes juntos. O dia que nós conversamos, eu falei com ela, volta a ser namorado.
Qual é o problema? Exato. Só que isso Antes da briga. é uma ruína, né? Quer dizer, você tomou um passo adiante de evolução, aí você vai se separar e vai voltar um passo atrás. Sim, em nome do amor que vocês sentem, é importante dar um passo para trás. E ela teve a coragem de tomar essa decisão e de fazer esse movimento. E eu tenho muito orgulho dela por causa disso, dos dois, legal, de assumirem, né? De bancarem, de você também, né? Dá essa dica. Essa dica é muito boa. Amiga para essas coisas. A gente você ama a pessoa, às vezes é um momento, vocês se reuniram ali numa mesma dinâmica, num momento ruim, às vezes não é o amor que é pequeno. Isso. É o momento que não era mais favorável, né? E aí por causa de uma formalidade, né, ou de uma decisão, você não pode voltar atrás. Sim. Então, estamos vivendo esse momento, sabe? Não sei o que vai dar, não sei se são mais 34 anos, não sei, não quero colocar peso. Mas eu não quero perder o carinho, a atenção, o cuidado. Que vocês construíram também, A gente construiu, que passa por duas meninas maravilhosas também, né? Pro pai vai ser sempre maravilhosa, né? E passa por várias coisas, investimentos mesmo, até financeiros, juntos. Uma construção, é uma construção de quem vocês são também, né? Um pedaço do outro. Entendeu? Elias, nosso programa está chegando ao final. Tá eu adoraria te ter aqui ainda para bater muito papo. E eu sempre encerro o programa deixando para a audiência um desafio para a gente continuar movimentando as energias que foram liberadas aqui, né? Esse papo todo. Eu acho que o desafio de hoje, se você concordar, é a gente deixar para o pessoal a sugestão de fazer alguma coisa sozinho. Isso, boa. Né? Muito legal. Sem o seu parceiro, redescobrir como é que é ser só estando junto. Isso. O que você acha? Solitude é diferente de solidão. Isso. Então a gente precisa trabalhar mais a solitude, né? Que é um momento, inclusive, que é assim, muito importante isso, muito legal, o desafio é muito legal. Gente, façam esse desafio, independente da sua idade, da sua relação, se você é casado, se é avô, se é avó, procura tirar um tempo para você e isso vai ser difícil. Eu não vou falar que é fácil não, tá? Porque você vai ter que se encarar. E aí, se encarar, tem hora que a gente vai ver monstros que estão aqui dentro, né? Fantasmas que estão aqui dentro. Então, eu acho que assim, isso é fundamental. Sim. Então, eu estou muito nessa, vou usar um termo, nessa vibe. Apesar de eu ser social, essa coisa toda, está na hora de eu, Elias, se encontrar com Elias também. Com o indivíduo, né? Com o indivíduo. Porque é bom, gente, a gente lembrar que nem todo amor precisa ser intenso, sabe? Para poder ser verdadeiro. Às vezes ele só ficou seguro. E o lugar seguro, ele é um bom lugar, ele é um lugar para ser valorizado, sabe? E talvez também o que falta no seu relacionamento não seja mais do outro na sua vida, mas mais de você na sua própria vida. E ao invés de ficar preocupada ali com teorias prontas, com linguagem do amor, essas coisas todas que te falam, presta atenção na linguagem do ordinário dos dias, porque é onde a vida é real e é onde o amor pode acontecer também, tá? Porque o TED pode até ser desconfortável, mas ele também é espaço onde o amor deixa de ser fantasia, passa a ser escolha, verdade e realidade. Então fiquem com isso hoje. Elias, imensamente feliz. Adorei o ordinário. Eu amo o ordinário da vida. É o vira-lata. O pequenininho. Vira-lata. E aqui, onde que as pessoas te encontram, por favor, deixa suas redes. Legal demais, Lídia. Obrigado, viu? Eu tô no YouTube, conforme eu falei, então vai lá no Papo com Elias, tem vários papos legais, pessoas muito interessantes. Se inscreve, né? Comunica com a gente, interage, por aí vai. Dá engajamento, gente. Isso mesmo, como tem que fazer com a Lídia também. Tem o Instagram do Papo com Elias, o @Papo com Elias, e tem o meu Instagram, que você pode ir lá também, a gente pode se conhecer melhor, que é o @elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você. É isso, gente. E aqui vocês já sabem o que fazer comigo, né? Engaja também. Eu tô aqui no YouTube todas as quartas-feiras às 20 horas, ao vivo. Eu também tô no Spotify, no TikTok, no Instagram, @VemCáEscuta. E vocês sabem que eu sou muito grata sempre por vocês prestigiarem o meu trabalho e as minhas palavras. Até o próximo episódio.